Estamos de volta no nosso programa Em Pauta. Nós estamos conversando hoje sobre terrorismo, perseguição religiosa, um tema tão atual. Nós escutamos isso todos os dias na televisão, no rádio, vimos isso nas manchetes dos jornais. Então, é um assunto que interessa a todos nós e, como nós cristãos, precisamos rezar, precisamos colaborar para construir cada vez mais essa cultura de paz. Por isso, ouvir uma boa música, uma música que traz paz ao coração, nos ajuda muito. A Canção Nova está lançando grandes sucessos acústicos. Aquelas músicas que você já ouviu nossos cantores cantarem. Dunga, Eliana Ribeiro, Cassiano Meirelles, Salete, Marco Todeschini, enfim, todos os nossos cantores da Canção Nova lançando para você os grandes sucessos acústicos da Canção Nova, tá bom? É só você ligar para nós através do 12 3186 2600 e você pedir então esse CD para você, grandes sucessos acústicos da Canção Nova. Você pode continuar mandando suas perguntas, já vou fazer as perguntas que estão chegando. Quem não mandou ainda, é só mandar o WhatsApp para nós no 11 94 212 6007, ok? 11, não é aqui de São Paulo, 94 212 6007. Você pode mandar sua pergunta sobre esse tema, terrorismo e perseguição religiosa. Vamos ver o que o nosso povo nas ruas falam, perguntam ou dizem sobre esse tema. Vamos acompanhar aqui agora. Porque o povo brasileiro é um povo diferenciado, né? Sim, eu acho que a questão dos atentados terroristas não tem assim muito a ver com o Brasil, né? Pelo fato de ser um povo pacificado, que não infringe qualquer direitos humanos. Os atentados que acontecem no mundo, infelizmente, é uma degradação da humanidade, né? Eu não acho nada bom, eu acho que a gente tem que viver em paz, tem que ser uma coisa conjunta, não tem o porquê ter atentado terrorista, não tem o porquê ser violento com ninguém. Do jeito que está o mundo hoje, pode acontecer com qualquer um em qualquer lugar, então a gente tem que estar com medo o tempo inteiro. Um crime contra a humanidade. Isso não pode acontecer, entende? Gente com gente não se mata dessa maneira, isso é um absurdo. O Brasil já tem muitos atentados, é que simplesmente não estão colocando como atentado terrorista. Atentado contra o povo, atentado contra a vida, atentado contra a economia, isso é um atentado. Eu acho isso um absurdo, porque a violência no mundo não dá em nada, só desgraça. É muito triste, né? O pessoal ficar todo matando um ao outro, sem pensar em família, sem pensar nos outros, é muito triste mesmo. Graças a Deus aqui não tem isso no Brasil, mas tem roubo, essas coisas que é parecido, similar. Tenho. A gente tem porque minha família é árabe, então a gente fica com medo. A sensação de terror para quem vive nela é realmente terrível, né? Dói no coração, dói na alma e cada um tem uma visão, uma preocupação, mas quem sofre de perto sabe que o sofrimento é grande. Deixa eu voltar aqui com o Bruno com o exemplo que estava dando para nós no bloco anterior. Pois é, o tempo passa muito rápido, né? Eu só queria pontuar de novo porque isso provavelmente vai ficar para a história quando o 6 de agosto o Estado Islâmico invadiu o Iraque com uma força mais intensiva e arrastou todos os vilarejos consigo. Quem conseguiu se salvar foi para a região norte do Iraque, a região curda, e conseguiu encontrar um refúgio na cidade de Erbil. Porém, nesse êxodo grande que houve, muitas pessoas ficaram para trás. Então, principalmente idosos, pessoas com deficiência, doentes, esses não conseguiram fugir. Então, eu vou contar um caso bem rápido de duas senhoras de 80 anos que eram vizinhas de um vilarejo. Elas não conseguiram fugir com os outros. Elas ficaram no seu vilarejo e falaram, vamos nos esconder e seja o que Deus quiser. Foi isso que elas fizeram e ficaram escondidas durante 2 dias. Mas, óbvio, depois elas não conseguiram permanecer. Eram muitas as coisas, já eram idosas. Então, acabaram saindo do esconderijo, foram pegas e se juntaram com mais 10 cristãos e foram levadas para o Monte de Santa Bárbara, que era o limite do vilarejo delas. E ali foi dada a sentença, se convertam. E aqui eu chamo a atenção porque falamos de muitas tragédias e às vezes esquecemos dos pequenos pontos de luz que pode existir no meio das trevas. E aqui houve um. Quando foi submetida a conversão para esse grupo dos 12, mas sobretudo para as duas senhoras, uma delas Vitória, a outra Gazela, quando foi submetida à conversão, elas disseram não. E o discurso da dona Gazela, que eu faço questão de ler até para não incrementar nenhuma palavra, foi surpreendente e um milagre aconteceu. Ela disse assim,
Acreditamos que se agirmos com amor e bondade, perdão e misericórdia, podemos criar o reino de Deus na terra. O paraíso tem a ver com o amor. Se vocês querem, ainda assim, matar a gente por conta da nossa fé, então a gente está preparado para morrer aqui agora. Isso foi um discurso verídico que a Ajuda à Igreja que Sofre só conseguiu porque esteve no centro de refugiados e pegou isso das senhoras e daqueles 10 que chegaram lá. O que aconteceu depois desse discurso? Foi um milagre porque os extremistas, os militantes, libertaram as 2 senhoras e também as 10 pessoas que estavam lá. Chegaram até o centro de refugiados, onde foram acolhidas junto com mais de 120 mil pessoas que não eram muçulmanas. Então, são pequenos pontos de luz que também devem ser levados em consideração. Talvez ainda há solução, talvez ainda há jeito para muita coisa. Que bacana. Estou muito emocionado aí com esse lindo relato, esse lindo testemunho, e são tantos, não é? Que realmente tocam, comovem o nosso coração, e nós não podemos deixar de ser solidário com tamanho sofrimento. Bom, as perguntas estão chegando, e eu vou aqui trazer para o Edson o seguinte, professor, 2 perguntas, você tenta responder juntas aí. A Sueli de Rio Verde pergunta, por que as pessoas desse país são tão violentas? O Jair pergunta, qual que é a vantagem de um grupo, o Jair é de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele pergunta qual é a vantagem de um grupo terrorista assumir a autoria de um atentado. Bom, com relação à questão da violência, a característica do terrorismo é a violência. Né? É bom lembrar que esses grupos eles vêm atuando já há muito tempo, né? E desde muito pequeno, né? E aí eu digo para o Bruno, né, que essa realmente passagem, você falando, eu fiquei até realmente emocionado também, mas olhando para outros, né, outros locais, por exemplo, hoje mesmo estava lendo uma matéria sobre isso, a história de um menino de 14 anos que ele se negou a ir para o exército do Estado Islâmico, que o Estado agora está fazendo esse aliciamento. E ele, como ele também ele não quis participar, ele se negou, né? Ele negou, inclusive, ser um seguidor do califa. O que eles fizeram como exemplo? Levaram o menino para a praça pública, cortaram o pé direito dele e cortaram a mão esquerda dele e colocaram tanto o pé cortado e a mão na frente e tiraram uma foto e mandaram para o WhatsApp para todos os jovens ali, porque eles levam esses instrumentos na mão, mostrando a violência e como a violência pode ser instrumento também de imposição de medo. Ou você faz isso, ou você sofre as sanções, né, do terror. Porque o terror é causado contra esses meninos, porque muitos são levados a lutar também pelo medo de morrer. Não só eles, como seus familiares. E isso também é um elemento muito forte. Então, a violência, sim, é um instrumento de medo. Como medo, ele estabelece o controle, né? Então, você faz isso. Isso também acontece na África, com aqueles meninos soldados que, desde pequeno, que vejam suas vilas sendo atacadas pelos inimigos, por etnias opostas, em que vê seus pais, seus irmãos, família toda morrendo, sendo assassinada, eles são aliciados por grupos rivais e vão fazer o mesmo na vila dos seus supostos inimigos. Eu até incrementaria, se me permite, claro, essa situação que o Estado Islâmico agora está recrutando. Isso. Mas até pouco tempo atrás, uma das táticas do Estado Islâmico era matar justamente as crianças. Por quê? Porque uma vez que você acaba com as crianças, você tira a esperança dos pais. Então, era uma forma de destruir... Para obrigar os pais a lutar. Exatamente. A família era destruída uma vez que via o filho morrer. Imagina. Então, essa também era uma das táticas terroristas do Estado Islâmico, matar as crianças, os filhos, na frente dos pais, para que a esperança morresse. E eles mudaram essa tática porque, em razão, talvez, das perdas, né? Para dar tempo aqui, só responde para nós a vantagem de assumir a autoria. A autoria, ela é importante porque, primeiro, que ela cria uma identidade, né? Todo grupo terrorista gosta disso, quer dizer, mostrar uma identidade e força daquele grupo, né? Qual o propósito de você criar uma identificação? É o medo também, né? É você poder dizer, não, nós somos uma célula terrorista, nós atuamos em qualquer parte onde a gente queira atuar e a gente age desta forma. A vantagem é exatamente isso, estabelecer um controle, né? É um controle. E, claro, tem aí uma relação também daquele que coordena o grupo, daquele que domina o grupo, né? A Al-Qaeda ela usou muitos símbolos, por exemplo, ocidentais, como formas de ação terrorista, né? Então você via, por exemplo, prédios
de embaixadas ocidentais sendo atacadas, hotéis onde frequentavam turistas ocidentais, né? O World Trade Center em 2001, que foi talvez o grande efeito da Al-Qaeda, né? O feito da Al-Qaeda do ponto de vista do seu resultado. É claro, você traz isso, a ideia de que você é um grupo forte, poderoso, e você pode sim, né, causar o mal a qualquer um, em qualquer lugar. A verdade é que eu vou ficar mais temido. Com certeza. Né? Meu nome vai ficar mais falado, claro, mais conhecido, claro. Por isso vai ficar temido. Só para completar, padre, só para uma observação, inclusive hoje a Al-Qaeda e o Estado Islâmico são grupos rivais. São grupos rivais hoje. Eles rivalizam entre si, né? Em razão desse predomínio que existe ao Estado Islâmico, né? E são táticas completamente diferentes. A única, vamos dizer assim, forma idêntica é o uso da violência. O uso da violência. Ok. Bruno, a Alessia do Ceará pergunta o seguinte: qual é o objetivo desses grupos extremistas em exterminar os cristãos? Eu acho que, pegando até um pouco do que o professor estava falando, há uma certa abominação por tudo que é ocidental. E o cristianismo ainda é visto como produto ocidental, resquícios do colonialismo. Então, o Estado Islâmico, por exemplo, ele tem uma vontade de reviver o Islã original vivido no século VII. Então, eles precisam tirar tudo o que impede que isso aconteça do território. Isso remonta muito, tem dados históricos também, que traz a fundamentação. Por que precisa limpar toda a área para que eles possam, de fato, montar um novo califado? Então, de fato, eles têm que extinguir todo o diferente, o cristão, ou não só o cristão, mas tudo aquilo que traz o ocidental para dentro do mundo árabe, para que, de novo, possa reinar ali um califado ou um mundo islâmico. Então, o cristão é visto ainda como um produto do Ocidente. Você quer identificar justamente a cultura ocidental com o cristianismo, até porque o cristianismo foi quem praticamente, né, me permite influenciou também até essa completar, Bruno, aí a gente está falando de choque de civilizações, né, porque é exatamente isso. Nós temos aí uma situação clara de choque de civilizações, quer dizer, é o Ocidente versus o Oriente, quer dizer, a cultura cristã, judaica cristã contra a islâmica. De certa forma, tem esse significado, né? Então, é um choque de civilizações, é um choque vamos dizer assim, de confronto de crenças, claro, né? E essas crenças e suas convicções ao extremismo leva esses grupos terroristas a agirem como eles agem. Ok. Bom, então, professor, eu vou então voltar aqui, continuar com você então. A outra pergunta: qual a relação do terrorismo no Oriente e na África com a crise mundial presente não só na Europa? E há uma relação entre esse terrorismo e a cultura de morte prevalecente no mundo de hoje? Bom, como eu disse, né, a questão do terrorismo, a gente pode situar o terrorismo de Estado, por exemplo. Se a gente olhar para a história, sobretudo do século XX, nunca se matou tanto como se matou no século XX. Né? A diferença é que o terrorismo era terrorismo de Estado. Mas vamos olhar para a história, então. A Segunda Guerra causou 53 milhões de mortes. Né? Hitler sozinho foi capaz de exterminar quase um povo, né? 6 milhões de judeus, de forma bárbara. Né? Stalin, com seus campos de concentração em Gulag, por exemplo, na Sibéria, foram 28 milhões de soviéticos. Quer dizer, se a gente olha para a história e analisa os aspectos da violência hoje, a diferença é que lá atrás a violência era de Estado e a violência ela tinha uma proporção infinitamente maior, não dá para comparar. Né? E outra coisa, naquela época a gente não tinha a comunicação, não tinha televisão, a gente não tinha esses meios de comunicação que permite, por exemplo, a gente ter acesso à informação. Né? No mundo de hoje, tudo que acontece você consegue registrar. E isso é levado de uma maneira muito fácil. Qualquer um tem acesso à informação. Então dá a impressão de que o mundo está mais violento. Eu diria que o mundo não está mais violento. Eu diria que o mundo hoje tem dificuldade de combater a violência fora do Estado. Eu acho que essa é a grande questão. Porque você não está combatendo o Estado, você está combatendo grupos dentro da sociedade. É muito mais fácil você controlar o Estado do que controlar grupos, né, que fazem parte daquela sociedade, naquele Estado. É o caso, por exemplo, do Estado Islâmico, que a gente chama de Estado, mas não é um Estado. Né?
Acontece isso na Síria, acontece isso, por exemplo, na Líbia, acontece isso em várias partes da África, Somália, Nigéria e por aí em diante, né? Então, há sempre essa dificuldade de identificar, né, essa questão. Muito bem, você que está nos acompanhando em casa aí, nós estamos no nosso programa Em Pauta hoje, debatendo, conversando, esclarecendo questões sobre o terrorismo presente no mundo de hoje e as perseguições religiosas, consequência desse terrorismo que é praticado em muitos países, sobretudo nos países da África, do Oriente Médio, e a gente muitas vezes estamos recebendo tantos refugiados, não é, por causa disso, e a nossa preocupação deve se voltar para isso. Olha só, uma pergunta muito interessante, voltada para você. O padre Rafael Uliano, é da Diocese de Tubarão, onde o padre Evaristo é encardinado, ele pergunta, a Associação Igreja que Sofre, além de toda a ajuda social que ela oferece, ela também colaborou na formação de muitos sacerdotes, né, e a capacitação de muitos para isso. Mas hoje, a Associação Ajuda a Igreja que Sofre ajuda a formar padres, capacitar padres para ajudar em situações como esta? Sem dúvida. Falando sobre os projetos, eu até gostaria de, então, abrir um pouco o leque e falar que em 2015 a Ajuda a Igreja que Sofre manteve um número de 5.000 projetos em mais de 140 países no mundo. Quando eu falo esses projetos, eu englobo, sobretudo, a situação do Oriente Médio. Há muitos projetos lá e o leque de situações a se ajudar são várias. 5 pontos chaves são do Departamento de Projetos para o Oriente Médio para se ajudar, principalmente para possibilitar a permanência dos cristãos. Um deles é ajudar os líderes, e cai bem nisso que o senhor perguntou e o padre Rafael que nos escreveu. Ajudando os líderes, a Ajuda a Igreja que Sofre, contribuindo com os líderes, eles conseguem permanecer lá e os cristãos também permanecem, porque tem na visão do líder que ainda há segurança de permanecer na terra natal deles. Então, a Ajuda a Igreja que Sofre ainda forma padres, sobretudo lá onde a situação é mais extrema. Não só isso, as crianças quando eu falo assim, até também me emociono muito sobre essa situação, porque um dos projetos prioritários é fazer as crianças rirem de novo. A Ajuda a Igreja que Sofre tem toda uma preocupação com as crianças que chegaram, principalmente no centro de refugiados, vendo pedaços de corpos espalhados pelo caminho. Desculpa se eu sensibilizo vocês com essas palavras, mas é verdade. Então, como que essas crianças chegaram lá? Quebradas, machucadas, espiritualmente e psicologicamente, perdendo a infância. Então, uma das preocupações da Ajuda a Igreja que Sofre também é torná-las crianças de novo. Então, sobretudo, 2 períodos do ano, Páscoa e Natal, transforma a vida dessas crianças. Não só nesses dias, a igreja local, com os padres e os seminaristas que também são ajudados nesses locais, também acompanham. Mas Páscoa e Natal é especial. Ganham presentes, doces e vivem de novo como uma criança. Deixem as crianças irem para a escola. O que será dessas crianças se não tiverem uma educação? A Ajuda a Igreja que Sofre fez 8 escolas no centro, na Vila Padre Verenfride. Se essas crianças não tiverem educação, possivelmente vão ser as próximas a serem congregadas para o Estado Islâmico. Então, essa preocupação também é válida e é muito forte. Outra é dar moradias e trazer a segurança de volta. Tudo isso está refletido aonde? Abrigo para mais de 130 famílias. Cesta básica para 13.000 famílias também. Roupa e agasalho para o inverno. O inverno lá é rigoroso, não é igual ao nosso. Assistência médica, espiritual e, sobretudo, psicológica. As crianças, sobretudo. E tudo isso personificado na Vila Verenfride. E também com ajuda com as lideranças, como o padre Rafael bem colocou, que são os seminaristas, os padres de lá. Que vão atuar, né, espiritualmente Sem dúvida, na coordenação desse trabalho. Muito bem. Bom, professor Edson, eu vou juntar, porque várias perguntas chegaram, tá, para dar tempo de responder, mas pelo menos 3 perguntas, sobretudo o Carlos Viana do Rio de Janeiro, também a outra que perguntou, também o Niele do Rio de Janeiro, uma preocupação sobre o terrorismo no Brasil, a preocupação se, por exemplo, as Olimpíadas que se aproximam, há possibilidade de ter um atentado terrorista nesse evento, e o Pedro, olha que interessante, ele é um muçulmano sunita, está acompanhando o programa, está perguntando o que você acha sobre o califa do Estado Islâmico e a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos nesse conflito. Vê se a gente consegue resumir aí um pouco tantas questões. Vamos pensar a questão do terrorismo no Brasil de uma maneira bem sucinta. Assim, na verdade, assim, poucos países do mundo, de fato, estão preparados para ação terrorista, porque a característica da ação terrorista é exatamente o inesperado. Certo. Né? Geralmente são ações
de pessoas que estão dispostas a tudo, inclusive a morrer, né? E, de fato, combater uma pessoa que esteja disposta a morrer e causar o maior mal possível, o maior dano colateral possível, isso se torna muito difícil. As agências de inteligências, elas têm atuado bastante nesse sentido. A Europa, inclusive, está criando um núcleo, né, exatamente para monitorar a entrada desses milhares de refugiados, entre os quais a gente sabe que pode, sim, ter pessoas ali com a intenção de causar o terrorismo. As Olimpíadas é um evento internacional importante, ainda que a gente esteja passando por um momento muito complicado no Brasil, por conta da Zika, né, desses problemas sociais que a gente tem aqui no nosso país. É uma preocupação que o governo deveria ter, sim, especialmente do ponto de vista da nossa fronteira. A gente sabe que a fragilidade brasileira vem exatamente das fronteiras pouco vigiadas, e nós temos uma fronteira muito grande, fronteira seca, né? Essa que vem pela Amazônia, enfim, ali naquela Bacia da Prata, aquela região toda ali é muito complicada. De todo modo, é uma situação que o governo brasileiro tem sim que estar monitorando, né? O alcance disso a gente ainda não tem elementos para poder falar com mais clareza. Do ponto de vista do califa, né, essa questão do califado do Estado Islâmico foi um dos motivos, inclusive, que afastou a Al-Qaeda do Estado Islâmico, né? Porque eles não aceitam essa preposição, vamos dizer assim. Agora, o califado é um califado sunita, radical, né? Então eles têm uma visão territorial expansiva, né? E outra coisa, universalista, porque o propósito é criar um Estado Islâmico universal, né? O terrorismo é utilizado como instrumento para, vamos dizer assim, alcançar esses seus resultados. A força, a violência e todos os instrumentos possíveis serão utilizados para isso. A preocupação também não é somente em território iraquiano, né, porque isso chegou na Síria e isso pode ser levado também para outras localidades se não for contido, né, o avanço desses grupos. Caberia aqui a gente falar diversas outras coisas, mas eu sei que o tempo é curto. O tempo está curto. Não dá para a gente aqui enfatizar, eu peço até desculpa ao ouvinte que fez a pergunta, mas sem dúvida uma outra oportunidade. Olha, e a gente vai ter que trazer os nossos debatedores de volta, porque muitas perguntas, graças a Deus, muitas pessoas interessadas, muitas pessoas assim preocupadas com essa questão, graças a Deus, e um dos objetivos é justamente isso, gerar sensibilidade, preocupação, porque é um assunto que interessa a todos nós. Eu vou encerrar o nosso programa de hoje com essa imagem aqui, e eu vou pedir para os nossos debatedores, né, os nossos convidados de hoje, para cada um, nas suas considerações finais, dizer o que para vocês significa essa imagem que está aqui. Todos conhecem ela, né? É do garoto Aylan, né, que foi morto ano passado na Síria. É uma imagem que chocou o mundo. E eu, então, gostaria que vocês, nossos debatedores, então, nesse momento final, falassem para nós sobre essa imagem. Essa imagem representa muito para a judeigreja que sofre, e eu uso as palavras do Papa agora. Temos que sair dessa zona de conforto, dessa globalização da indiferença. A gente está cansado de ouvir que isso não nos diz respeito, que isso não nos representa, porque não está acontecendo aqui, mas está acontecendo agora. E se a gente leva a sério as palavras de Paulo, quando diz que todos nós somos parte de um único corpo, e quando um membro sofre, todo o corpo sofre, então temos que colocar em consciência que isso nos diz respeito. Então, formas concretas de ajuda, se informe, não acredite só na mídia, tenha sempre fontes privilegiadas, como a própria Judeigreja que sofre, a Canção Nova, que podem trazer mais informações. Reze, reze e reze. E, se possível, ajudar concretamente, a Judeigreja que sofre é uma opção, e tantas outras da própria Igreja Católica. Bom, agradecer mais uma oportunidade por estar aqui. Eu gostaria de fazer um comentário, mais do ponto de vista político, me permite, né? A imagem é forte, isso realmente nos leva a essa visão cristã, enfim. Mas eu vejo a questão, do ponto de vista político, que a única solução para os problemas que vêm ocorrendo na região, especialmente decorrente do terrorismo, tem que ter a participação do Estado, né? Ou seja, as nações precisam de fato se unirem para coibir o avanço do terrorismo, e isso só se dá através de uma coalizão, né, dos países para combater o ato terrorismo. Sem a presença desses países, através de uma ampla coalizão e com estratégias muito específicas, dificilmente o terrorismo será vencido. É difícil, mas não é impossível. E a minha mensagem é essa. Para mim, realmente o que é preciso é uma coalizão dos países, das nações, para efetivamente evitar que casos como esse se repitam novamente.
Então, muito obrigado aos nossos convidados, nossos debatedores dessa noite. Você está vendo que o programa ele é muito importante, o tema é muito relevante a nós e você pode ter certeza que voltaremos em outras oportunidades tratando mais ainda sobre esse tema. E semana que vem nós estamos de volta no nosso programa Em Pauta, conversando sobre um assunto que diz respeito a muitas de nossas famílias, nulidade matrimonial. Você está convidado a estar conosco na próxima quarta-feira, às 11 horas da noite, aqui no nosso programa Em Pauta. Deus abençoe você e uma boa noite.